Oi, eu sou a Lígia. Tô com essa cara de pastel porque, como eu me programei de várias formas para fazer esse vídeo e não saiu de nenhuma delas das que eu me programei. Então hoje eu falei, já que não vai sair do jeito que eu quero, então vai sair do jeito que eu não quero. Vou falando sobre o que eu quero falar hoje com vocês e vou me maquiar, arrumar meu cabelo, que estou indo para o meu PG hoje. A gente vai falar hoje sobre um tema delicado, mas é muito importante e eu queria trazer ele aqui no canal porque não só me afeta diretamente, né, pessoalmente falando, como eu já percebi que afeta muitas pessoas, não só ao meu redor, mas pessoas que eu conheço, que eu convivo, enfim. Eu vejo que sempre que eu falo que essa questão me afeta, elas falam, ai, eu tenho essa questão também, ou eu conheço alguém que tem, enfim. Vou dando spoiler, que é sobre saúde mental e vida cristã. Então, como que o cristão ele tem que lidar com essas questões, né, de forma bíblica, de forma que agrade a Deus. Eu sei que esse vídeo vai ser um vídeo bem introdutório, porque é um assunto que daria para falar aí de vários aspectos. E eu quero começar esse assunto só, então eu quero fazer uma introdução com esse vídeo. Eu não vou tratar saúde mental de uma forma abrangente, eu vou falar de um transtorno específico, que é o transtorno que eu tenho diagnóstico, que é o transtorno afetivo bipolar, mais especificamente o tipo 1. Dito tudo isso, nesse começo, vou falar um pouco sobre algumas informações, né, que a gente tem sobre a bipolaridade. Muitas vezes as pessoas se perguntam, né, eu mesma me perguntei muito no começo do diagnóstico, como que ele surge, né? Só para vocês entenderem o contexto, foi em 2017 que eu recebi o diagnóstico. Eu recebi primeiramente o diagnóstico de tipo 2, e aí depois ele evoluiu para tipo 1 porque eu tive um episódio de psicose, né? Eu tive um surto psicótico. Ele evoluiu para tipo 1 por causa disso. Um episódio de mania, né? No caso, com alucinações psicóticas. E aí, o que acontece? Nesse processo de diagnóstico, de autoconhecimento, de estudos psicológicos, né, da área mesmo da psicologia, da psiquiatria, sobre o transtorno em si, eu fui me perguntando não só como pessoa, mas principalmente como cristã, tipo, por que isso? Por que até certa idade eu não tinha essa questão e depois eu vim a ter, sabe? Depois eu vou falar alguns versículos que me ajudaram, né, nesse processo e enfim. Não sei se nesse vídeo, mas em algum momento aqui eu vou falar sobre isso. Mas o processo foi bem difícil entender que, se Deus quiser, Ele pode trazer uma situação nova na sua vida que você não estava acostumado. E eu não tô romantizando aqui, porque não é fácil mesmo. Você lidar com isso, até você se acostumar. Eu posso dizer que é um processo de luto que você tá se acostumando com uma realidade nova. A tua família se acostuma com uma realidade nova, então eles vão ter que aprender a lidar com você em crise, aprender a lidar com você, aprender a lidar com o seu tratamento, né? Que você precisa de remédio, enfim, que às vezes você não vai querer, que às vezes você vai querer abrir mão do tratamento medicamentoso do nada, de uma hora para outra. Isso aconteceu comigo diversas vezes, inclusive. Então, assim, tudo é um processo, tudo são processos, sabe? E é bem complicado de lidar, desgasta uma energia muito grande sua, da sua família, enfim. E desmistificando também uma outra questão, né? As pessoas às vezes olham pro transtorno e falam assim, transtorno bipolar é só uma questão de que uma hora a pessoa tá bem, a outra hora a pessoa tá mal. Uma hora ela tá alegre, outra hora ela tá triste. Não é isso, cara. Assim, eu vou falar bem resumidamente,
Mas até porque eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra nem nada, né? Eu estudo muito isso por conta de ter esse diagnóstico. Mas bem superficialmente, o transtorno bipolar ele vai ter dois polos, por isso que bipolar, dois polos. Então a gente vai ter o polo de mania e vai ter o polo de depressão. E entre ele vai ter a hipomania, e aí a gente tem os ciclos, os transtornos mistos, né, ciclotímicos, enfim. Tem várias questões aí no meio delas, mas em miúdos, assim, bipolar são dois polos. Polo de mania, polo de depressão. Depressão, a gente tem mais familiaridade em entender. Quando a gente vê uma pessoa depressiva, a gente consegue identificar com mais facilidade, vamos dizer, pelos sintomas que ela apresenta. Mas a depressão no bipolar, ela funciona de uma forma diferente. Por quê? A duração dela pode ser de dias, de semanas, de meses, de anos, ou no mesmo dia ele pode ter uma virada assim, sabe? Acordar depressivo e depois ele ter uma virada maníaca ou de hipomania, enfim. Por isso a questão, né, da medicação, da terapia, exercícios físicos, boa alimentação, tem todas essas questões. Eu vou falar depois mais pra frente pra vocês. Mas, então esse é o ponto, né? Então um dos polos é a depressão e o outro polo é a mania. Resumidamente, o que é a mania, né? Vou tentar explicar. Porque, assim, quando a gente descobre e vai entendendo alguns conceitos, você fala, nossa, parece uma coisa boa. E a mania, quando você lê sobre ela, né, o conceito do que é mania, você fala, nossa, parece ser uma coisa boa. Realmente ela parece ser. Mas não é, porque ela vai te descompensar, ela vai te desequilibrar. Então vou dar um exemplo aqui que me aconteceu em surto de mania. Eu tenho formação em Libra, certo? Ok. Eu tive um período de hiperfoco em Libras, assim, mas muito. Tudo que eu queria fazer era Libras, tudo era Libras e tal. E aí, o que você acha? Você começa. Tem vários sintomas, eu não vou destrinchar eles, eu pretendo fazer isso mais pra frente, mas nesse vídeo de introdução só vou ser mais breve mesmo. Você tem um hiperfoco muito grande em algum assunto específico, né? Pode ser uma coisa bacana, legal, ó, Libras, beleza, ela tá estudando, tá se dedicando. Mas isso começou a perder o controle, por quê? Eu não dormia direito, não comia direito, tinha insônia, tinha falta de apetite, sabe? E aí ele começa a descompensar no sentido de você começar a dar indícios, né? Dar sintomas de que você vai surtar. Realmente você vai entrar em um surto, você pode entrar em um surto psicótico. Mas, pelo menos na minha experiência, não sei de outras pessoas bipolares. Se você bipolar tá vendo esse vídeo, coloca nos comentários aí como é a experiência aí desse lado. Mas, pra mim, eu tenho visto isso acontecer mais no lado da mania, né, de ir pro surto psicótico do que da depressão. Então, sempre que eu tenho alguma crise de hipomania ou mania, ele tende a engatilhar se eu não tomar cuidado com os sinais que ele me dá, né? E se eu não perceber, olha, tô tendo insônia, eu tô muito com uma irritabilidade muito grande, ou eu tô, né, não tô conseguindo comer direito, não tô conseguindo me concentrar, enfim, são indícios de que uma mania, um surto psicótico pode estar aparecendo aí. Então, assim, não sei se ficou claro, mas também vocês me falem se vocês quiserem que eu detalhe mais sobre o assunto. E é isso, desmistificando então bipolaridade, não é você tá, uma hora você tá bem, outra hora você tá mal. É um polo de mania e um polo de depressão, certo? Sobre a fé, então, já que o tema desse vídeo é falar sobre
saúde mental e cristianismo, né? Mais especificamente a bipolaridade e o cristianismo, ou a fé, enfim, aí eu ia o transtorno bipolar. Como que a gente pode andar com essas duas questões juntas? Eu nunca vi a minha condição ser um impeditivo, tipo, e porque eu sou bipolar eu não posso, sei lá, me aproximar de Deus. Eu nunca vi como um impeditivo. Na verdade, eu sempre vi como uma questão que me aproximava. Para vocês terem uma ideia, eu vou abrir algo que eu de verdade não tenho medo de abrir isso aqui, porque, embora seja algo muito pessoal, hoje eu tenho mais maturidade para falar sobre isso. Uma vez eu fui num canal de YouTube na época de pandemia falar sobre isso, e a pessoa que me entrevistou meio que deturpou o que eu falei. Então eu falei que aqui ela interpretou abacaxi, sabe? Enfim, mas foi uma tentativa de falar sobre o assunto. Eu nunca fui uma pessoa que tive medo, assim, de o que as pessoas vão pensar. Eu sei que eu tenho que ter um pouco mais de reservas quanto a alguns assuntos, mas eu penso assim, se a minha experiência vai ajudar alguém de alguma forma, é válido eu falar sobre ela, ainda que haja represálias ou algo do tipo. Enfim. Mas o que aconteceu? Sobre me aproximar de Deus. Quando eu tive esse surto, o contexto era o seguinte. Eu estava trabalhando igual uma maluca. Era a minha primeira experiência em escola, né? Como professora, eu estava trabalhando igual uma maluca. E aí eu não tava, né? Me alimentando direito, não tava... Eu basicamente saía de casa 6 horas da manhã, ficava na creche das 7 às 17, 18 por aí, chegava em casa umas 9 da noite, chegava em casa, comia, tomava banho e dormia. Não conseguia. Nem conseguir ir pra igreja eu tava conseguindo, porque chegava no domingo, eu tinha que planejar a semana, tipo, as aulas das crianças, o semanário, né, que a gente chama. E aí eu não, tipo, eu tava assim, me sentindo zoada em relação à minha fé, sabe? Eu tava assim, eu tô feliz por estar trabalhando, porque era a minha primeira experiência como professora, mas eu estava me sentindo um lixo como cristã, porque eu estava colocando a minha fé em xeque, né? Eu estava colocando o trabalho acima da fé, né? Da minha, sei lá, do meu tempo de trabalho para Deus, da minha dedicação. Não digo nem dedicação à igreja, é a Deus mesmo, porque nem devocional eu tava fazendo direito nessa época, tava uma coisa assim muito maluca, sabe? Eu já tinha o diagnóstico e aí o médico tava fazendo um teste com remédio, e esse remédio eu tinha que tomar uma cápsula no almoço e uma cápsula no jantar. E a do almoço eu sempre esquecia, porque eu tinha que tomar lá na escola. E aí eu esquecia, na correria eu esquecia. O que aconteceu? O remédio fez efeito rebote na minha pessoa. E aí saiu do controle, né? Foi assim, juntou tudo, né? O útil ao agradável. A vida corrida, mas a medicação não sendo administrada da forma correta, resultou em surto psicótico. E o que me ajudou nesse começo foi entender que o Senhor não ia me desamparar. Durante todo esse período que eu estive de surto, até o meu organismo se adaptar com uma nova medicação, né? Porque eu tive que voltar no psiquiatra, ele ajustar a minha medicação, meu corpo se adaptar, foi aproximadamente dois meses, mais ou menos, que eu tive algumas recaídas também, né? E aí,
que aconteceu? Durante esse período eu sempre pedia para Deus me ajudar, porque principalmente medicação, eu posso falar isso mais pra frente pra vocês. E vocês não vão ver eu falando aqui pra vocês tomar ABC, porque não é o meu papel fazer isso. Na verdade, seria uma irresponsabilidade minha. Então, não esperem. Ah, Lígia, que remédio que você toma? Não vou falar. Porque isso aí quem tem que falar é o médico, se caso você tenha. E ele que vai saber, de acordo com os exames que ele vê no seu sanguinho, o que você precisa tomar, tá bom? Então, pra mim é uma coisa, pra você é outra, pra pessoas outras são outras coisas. E não elimine isso, que tem muita gente que fala aí. Aí agora eu vou ser a chata. E o pessoal fala assim, né? Ah, ainda martelando nessa questão de fé e transtornos mentais em geral. Ah, se tu é crente de verdade, crente de verdade não tem essas coisas, transtorno mental. Crente de verdade não pode passar por psicólogo, nem deve passar. Ou então tem gente que fala que você tem que declarar pra Deus te libertar. Amigo, senta aqui comigo, deixa eu contar um negócio pra você. Não é que eu não acredite que Deus não pode me libertar. Na verdade, eu tenho plena consciência e fé no Deus que eu sirvo, a ponto de saber que Ele pode me libertar se assim Ele quiser. Sabe? É da vontade dele e não da minha. Então, tudo o que acontece tem um propósito. Eu, pelo menos, é um pensamento, né? Que me ajuda a levar isso, não apenas um pensamento, mas isso é reforçado na Bíblia diversas vezes, né? Se a gente olha para Romanos 8:28, lá está escrito o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que Deus me ama, eu tenho certeza disso. Então, se Ele permitiu isso acontecer, eu sei que é para cooperar para o meu bem. Pode ser que eu entenda agora? Não, bem provavelmente não. Tem muitas vezes que eu tenho alguns sintomas, ainda, mesmo medicada eu ainda tenho, porque eu vivo nesse mundo caído, de pecado, miserável, que me engatilha, às vezes, entendeu? E às vezes eu falo, Deus, tem misericórdia, porque queria muito não poder mais passar por isso, mas se o Senhor permitiu, tem um propósito, sabe? As coisas eu acredito piamente que é pra fazer isso que eu tô fazendo agora, que é falar sobre isso, porque não fosse isso, a glória de Deus não seria manifesta por meio da minha vida. Vocês entendem? Lígia, se você não tivesse essa doença, provavelmente muita coisa do que você vê você não viveria exatamente. É esse o ponto aí que eu tô querendo chegar. Se eu não tivesse esse transtorno, se eu não tivesse trilhado esse caminho que Deus quis que eu trilhasse, provavelmente eu estaria fazendo muita besteira da minha vida. E eu falo isso com convicção, porque principalmente na época que isso aconteceu, foi uma época muito assim, eu tava muito angustiada mesmo. Enfim, de N fatores que estavam acontecendo na minha vida. E Deus permitiu, eu acho que exatamente pra eu não fazer N mil besteiras que eu tava pensando em fazer, sabe? Então, eu sou grata a Deus por ter deixado isso acontecer do que deixado eu ter feito a besteira, entende? Eu consigo olhar pra trás e falar assim, Senhor, obrigada por ter permitido esse diagnóstico ter aparecido naquele momento
sabe? Naquele ano, naquela situação, naquele período da minha vida, para que o teu nome fosse exaltado, para que o teu nome fosse glorificado, para que a minha vida fosse preservada. E assim, eu poderia ficar dias aqui falando sobre isso. As pessoas que falam que crente não pode ter, crente não pode ter, mano, na onde que crente não pode ter o quê? Fosse assim, então não ia precisar de nenhuma pessoa ser curada por Jesus lá atrás. E aí também eu não vou entrar nesse mérito de por que você não é curada, porque pra mim já é muito claro. Se eu não sou até hoje, Deus é porque Deus não quer. Aí a medicina vai falar, tá bom, mas transtorno bipolar não pode ser curado. Mas eu acredito que se Deus quiser, pode. Mas não foi ainda, então eu tô de boa, entendeu? É complexo, gente, eu sei, não tô pedindo pra vocês entenderem isso de cara não, tá? Mas o que eu tô pedindo é exatamente pra, se você é um cristão que fica com essas conversas de crente não tem doença, separe com isso agora e vá ler a Bíblia em nome de Jesus, tá? Porque você tá fazendo um desserviço pro evangelho, começa por aí. Eu amo falar isso. Quem me conhece sabe que eu falo mesmo. Você fica falando coisa que não tá na Bíblia, você tá fazendo um desserviço pro evangelho. Fique sabendo disso. E Deus vai cobrar de você, não sou eu não, tá? Então fique tranquila aí, só tô te exortando. E se você é a pessoa que está sofrendo por ter um transtorno, e tem pessoas em volta de você falando, tá repreendido, não sei o que lá, meu filho. Pare de andar com essas pessoas, né? Não dê ouvido. Vá buscar uma igreja bíblica. Vá se aconselhar com pessoas sérias, bíblicas, piedosas, de verdade, tá? Enfim, se você puder buscar um psicólogo cristão muito legal. É isso, gente. Sim, eu quero deixar um versículo aqui no finalzinho, que é o que eu falei. Fala muito comigo, e eu espero que fale muito com vocês. Paulo, né? Falando lá em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, ele tá falando de uma visão, né? A maioria das pessoas falam que é Paulo que teve visão, mas ele não tá querendo ser modesto, não tá querendo falar que foi ele. Enfim. E aí no 7 ele tá falando assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Esse versículo falou muito comigo, e fala até hoje comigo, né? Porque é algo muito, muito verdadeiro pra mim, sabe? Tem vezes que eu falo, Deus, eu queria muito que o Senhor tirasse de mim esse espinho na carne, que é o transtorno. Mas, se o Senhor não quiser tirar, louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. E eu ouço, tipo, quando eu falo eu ouço, né, que eu ouço Deus falando, tá? Não tô tendo alucinação auditiva, não. Eu percebo no cuidado de Deus e na minha vida, principalmente depois desse episódio do diagnóstico, que ele me responde exatamente como ele respondeu pra Paulo. Minha graça é suficiente pra você. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você é fraca, é que você é forte. Então você não é forte por causa de você. Você não é forte por causa do seu conhecimento. Você não é forte por nada do que você possa oferecer. Na verdade, você é miserável. Pecadora que carece da minha graça. Sem mim, você não pode fazer nada. Eu queria que da mesma forma que essa palavra me traz consolo quando
eu tenho esses momentos mais, né, para baixo, de crise, enfim. Queria que trouxesse consolo para vocês também. E eu quero deixar não só esse canal aqui no YouTube aberto para vocês falarem, para vocês se expressarem, para ouvir vocês, mas também, né, minhas redes, enfim, porque eu sei que é um sofrimento muito grande que algumas pessoas passam, ou as pessoas que têm transtorno bipolar, ou as pessoas que têm familiares, né, que convivem com esses familiares. E eu queria que vocês vissem aqui, nesse relato que eu tô trazendo para vocês, esperança no sentido de Deus está com vocês em todas as circunstâncias, com diagnóstico, sem diagnóstico. E ele não tá aqui para apontar o dedo em você e falar, você tem isso porque é um pecado. Cara, a gente entra nisso aí em um outro tema, mas eu vou te falar já de antemão que você não tem, tipo, você tem uma doença, um câncer, qualquer outra coisa, porque é consequência de um pecado escondido. Cara, isso não tem lógica, sabe? O pecado em relação a essas questões, né, de transtorno, de distúrbio, de doença, é devido a outra coisa, é devido à queda, não necessariamente a consequência de uma pessoa, da sua ascendência, sabe? Sabe? Não acredite nesse tipo de coisa, vá no que a Bíblia fala. Enfim, e eu pretendo trazer aqui exatamente isso, aquilo que a Bíblia fala em relação a esses sofrimentos que nós passamos enquanto nós estamos na Terra. Nós estamos aqui, nós vamos sofrer por consequência do pecado, mas o Senhor Jesus, ele veio para nos libertar. O Senhor Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele é grandioso em graça, em misericórdia, e ele veio para nos resgatar, ele veio para nos fortalecer nessa graça dele, sabe? Então, se algo de bom posso trazer nesse vídeo para vocês é isso, esse alento, essa esperança. Espero que eu possa fazer desse canal e da minha presença nessas redes, porque eu estava muito pensando o que eu quero. Eu quero fazer algo que edifique, sabe? Eu não quero fazer algo frívolo, eu não quero fazer algo fútil nas redes sociais. E eu quero fazer algo que edifique de fato as pessoas. Então, se você se sentiu edificado por esse vídeo, e se você quer compartilhar da sua experiência, ou quer que eu fale um pouco mais de algum outro assunto, se você quer que eu fale um pouco dessa questão dos sintomas, um pouco mais sobre a relação de fé e os diagnósticos, né, ou a fé e saúde mental, coloca aqui nos comentários. Não esquece de curtir se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com pessoas que você conhece ou que passam por essa situação, né, ou que sofrem com um transtorno, ou que tem familiares que sofrem com esse transtorno. Enfim, e confie sempre que Deus, ele continua cuidando de nós, até mesmo nas tempestades da nossa mente, certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!